Jesus. Eu me chamo Maiara, faço parte da casa do CFTED, Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, e hoje nós viemos juntos para o encontro com o Evangelho. E o capítulo de hoje é o capítulo 23, Estranha Moral, e o item é o primeiro item. Mas antes de tudo, nós sempre fazemos uma prece. Querido Mestre Jesus, querida espiritualidade amiga da casa de Teresa d'Ávila, Nossa Teresa, Rafael, Birajara, Francisco de Assis, pedimos, Senhor, o amparo, a ajuda, a sustentação para mais uma atividade em nossa casa, para o encontro com o Evangelho. Esteja conosco, Senhor, nessa busca por entendimento e pela prática do Evangelho em nossas vidas. Que possamos, da nossa parte, iniciar este momento com muita gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Então, o Evangelho de hoje é o capítulo 23 e o título é Quem não odeia seu pai e sua mãe? Já é um título forte, uma mensagem assim bem direta que a gente precisa analisar com calma para procurar entender o que o Mestre Jesus quis trazer para nós com o olhar da doutrina espírita. Então, a passagem que está anotada no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. E ele nos diz: Uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, quando ele está fazendo esse convite, ele está informando e está falando, na verdade, para aqueles que buscam seguir Jesus, que haverá lutas, que haverão escolhas e decisões difíceis, né? Porque ele coloca aqui que é uma grande multidão que está caminhando junto a Jesus. Então, Jesus não perdia nenhuma oportunidade para dar a mensagem. Só que a gente precisa analisar como a mensagem chega, porque é muito tempo que já se passou e esse tema, muitos dos detratores, né, de Jesus, da mensagem do Evangelho, eles se aproveitavam dessas passagens que eram mais assim fortes, vamos dizer dessa maneira, para querer dizer que Jesus era contraditório. Só que não é o caso. Jesus, ele que trouxe para nós também a mensagem de fraternidade, de união. Ele não poderia se contradizer falando: como assim odiar o seu pai e odiar a sua mãe? Vamos parar para pensar. A gente precisa interpretar a linguagem da época. E, na verdade, essa mensagem, ela vem falando para nós, ela é muito atual. Por quê? Porque nós, em determinados momentos da vida, nós teremos escolhas muito difíceis. Decisões difíceis, muito mais pela proximidade daqueles que estão em nossa vida. Porque se nós pararmos para pensar, a família, esse primeiro núcleo que nós fomos inseridos, não é à toa, a gente precisa estar ali junto, unido, nós fomos recebidos nessa célula, nesse lar, enfim, não importa a configuração que ela venha. Mas às vezes a gente vai precisar se afastar daquilo que esses nossos queridos pensam pra gente, mesmo que eles desejem o nosso bem,
Porque às vezes o nosso caminho, muitas das vezes, só nós temos que trilhar uma parte da nossa vida. São escolhas que só vão depender da gente. Não se trata da primeira infância, que a gente está recebendo todo o suporte, o amparo. Não é isso. Nos momentos de dificuldade, nós podemos e devemos sim contar com a nossa rede de apoio, a nossa família, né? Mas são aquelas escolhas que nos falam sobre nós como espíritos imortais. Cada um com a sua caminhada que é única. Cada um com a sua missão individual. Muitas das vezes, aquilo que mesmo esses nossos queridos que nos amam pensam para nós, não vai ser aquilo que nós vamos fazer. Então, para a gente lidar com essas decisões, com essas escolhas, quando, por exemplo, contraria aquilo que é colocado como um caminho natural, às vezes isso é muito mais penoso, é muito mais difícil. E Jesus nos alertou nesta mensagem para isso. Ele fala, ele coloca aqui: e todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, quando ele fala de carregar a cruz, são essas dificuldades, são essas lutas por quais todos nós teremos que passar. Mesmo com uma família dando suporte, que a gente sabe que não são todos os casos que a família, né, dá suporte, às vezes é uma questão complicada, mas mesmo quando você se encontra numa família amorosa que quer estar junto, vai ter um momento da luta de cada um, que a gente não vai ser substituído por ninguém, porque é a nossa luta, é a nossa caminhada. Então ele fala que é um momento difícil, que será um momento difícil. Ele está colocando que é luta, é trabalho. E não pensemos que será fácil, mas não pensemos que será impossível. Nossa Teresa d'Ávila também passou por isso. Ela conta para nós no capítulo 4, primeiro item do livro da vida, sobre essa dificuldade que ela também enfrentou, quando ela já estava decidida a essa escolha de viver a vida religiosa. E para ela, essa separação com o pai foi muito dura também. Foi uma prova muito difícil também. E ele queria o bem dela, mas ela precisou ser firme, amorosa, mas firme. E eu acho que é importante ler um pedacinho, porque o relato dela é importante para nós tentarmos entender como foi difícil para ela também. Que mais difícil do que a gente se afastar de alguma situação que nos cause uma situação que cause aversão, uma dificuldade, é a gente se afastar daqueles que nos oferecem um conforto. Mas às vezes a gente precisa para poder crescer, porque cada um tem a sua missão, tem a sua parte que veio para cumprir no mundo. Mas ela fala aqui: lembro-me e me parece que com verdade que quando saí da casa de meu pai, não creio será maior o sentimento quando eu morrer. Tamanha dor que foi aquela decisão, porque naquele momento ela estava contrariando o pai dela, porque ele não queria que ela fosse, mas ela já estava resoluta, ela já estava com essa firmeza no coração, a decisão já tomada. Então ela fala: porque me parecia que cada osso se me arrancava por si mesmo.
Difícil, né? Esse relato, mas tão importante para nós. Porque mesmo a nossa Teresa passou por esse momento de provação, de luta muito forte. E ele fala, quando ele fala de ódio, não necessariamente, mas é você contrariar aquela expectativa que às vezes foi criada sobre você. Quantas vezes? Quantas vezes? Mas a gente precisa viver a nossa vida com carinho, com respeito, honrando esses nossos queridos, respeitando, mas também precisamos nos respeitar. Também precisamos entender que viemos aqui com um propósito, com um objetivo, e que às vezes não vai ser um caminho mais fácil. Às vezes estava conduzindo para uma posição, para uma direção, mas a gente é tocado por uma outra direção, mas que também faz sentido ao nosso coração, que na verdade vai responder esses anseios. E aí é caminho de luta. Não é fácil, amigos, né? A gente entende, mas a gente precisa honrar também, porque quando nós escolhemos, decidimos por nós, com certeza o caminho será de progresso. E depois, o que nesse momento, nos momentos das lutas, das dificuldades, o que foi um motivo de um certo estranhamento, depois será visto como uma coragem do espírito de enfrentar, né, essas lutas, de enfrentar essas decisões que só cabe a ele, e será um motivo de festa, de orgulho. Porque também eles sabem que se foram preparados, sempre vão ter um lugar para voltar, um lugar para que se possa ter a confiança, o carinho, para estar ali naquele meio. Mas sempre a gente buscando se respeitar, afinal de contas nós viemos para isso. Mas que a gente possa confiar de que nós temos uma direção maior, uma direção superior. As lutas que nós estamos inseridos, elas estão para nós crescermos, para nós evoluirmos, e que a gente tenha coragem para suportar essas lutas com aproveitamento, com alegria, com disposição, pedindo fé, força, coragem quando estiver difícil. Porque quando a gente vai contra uma zona de conforto, contra o caminho mais fácil, a gente sempre vai enfrentar um rojão maior, né? A cruz, às vezes a gente pode sentir que ela está muito pesada, mas a gente tem a certeza que a gente não está sozinho, não está desamparado. Então que a gente possa ter muita coragem para fazer essas escolhas, para irmos de encontro à nossa essência, que é divina. Deus conosco, nos ajudando, nos amparando, nossos guias e mentores. Então vamos agradecer esse momento, pedindo, Senhor, que a gente possa fechar nossos olhos, pensar no Mestre Jesus, pensar nesses guias amorosos que nos acompanham, Teresa, Rafael, Brajara, Francisco de Assis, que a gente possa ter coragem para enfrentarmos as nossas lutas, mas com muita alegria, muita força, para darmos mais um passo adiante. Fica conosco, Senhor, nesse momento, que possamos encerrar o pequeno encontro com o Evangelho. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até uma próxima. Atenção! Nos dias 27 e 29 de maio, a partir das 13 horas, a Rua José Higino 39 vai se transformar no epicentro da União.
é a Pré-Jornada de Francisco 2026. Serão 2 dias dedicados à força do trabalho e à beleza da fraternidade. A sua presença é fundamental para fazer a diferença. Não perca tempo. Clique agora mesmo no link da descrição e inscreva-se. Venha viver essa experiência única. Estenda a mão a quem precisa. Junte-se a nós na Jornada de Francisco 2026. Dia 4 de junho, quinta-feira. Clique no link e inscreva-se no nosso formulário de voluntários.